Eu não vou fazer perguntas, a regra mantém-se, os participantes têm prioridade, mas enquanto não aparecerem participantes a apresentar alguma pergunta, se é que tem alguma pergunta a fazer, permita-me dizer o seguinte: o seu testemunho entronca, se me permite, naquilo que foi a mensagem do general Ramalhian. A proximidade é imensa, sabe? É olhar para trás, reconhecer que houve problemas, reconhecer que houve abusos, reconhecer que houve torturas, reconhecer que houve tragédias pessoais e também reconhecer, como o senhor professor Pinto Andrade disse há pouco, que houve frutos bons para uns e para outros. E que talvez, se é abusivo que eu vou dizer, corrija-me, mas talvez o saldo, há aqui dois comentários a fazer. Primeiro, o saldo talvez seja um saldo positivo, até para ambos. Segundo, mesmo que fosse negativo, os tempos difíceis que aí vêm, bem justificam nós pegarmos naquilo que é positivo para seguirmos em frente. Quer quanto à Angola e as dificuldades por que Angola passa, relativamente à pacificação, a total pacificação interna e relativamente à, risco de dizer, gravíssima crise económica por que Angola está a passar, mas também quanto a Portugal. Portugal, arrisco dizer que também está a braços com uma gravíssima crise económica que, por ter uma moeda forte e por estar inserido num espaço mais amplo que é o da União Europeia, vai passando em grande medida despercebido. E essa dificuldade, nomeadamente económica, porque Portugal está a passar, agravada com a pandemia, como é óbvio. Enfim, é de muito proveito, é uma lição preciosa, a que o Sr. General Ramalhianos nos deu ontem e a que o Sr. Professor Justino Pinto Andrade nos deu hoje. Temos aqui um pedido de intervenção, só um minuto, se me permitem. A palavra é sua, por favor. Bom dia a todos. Talvez seja mais fácil fazer a pergunta por voz do que por mensagem. Pegando também nas palavras, nos comentários do Sr. Professor Dr. Pedro Marchante, e também queria-lhe fazer uma pergunta ao Professor Dr. Justino Pinto Andrade, que vai de encontro àquilo, creio que ao tema que é preso político em contextos diferentes, creio que é esse o tema. Mas se me permite, se for autorizado, fazer uma pergunta que tem a ver também com um contexto geracional, que é tentar perceber, ou no mínimo a sua opinião, como é que vê as relações entre Portugal e Angola, sobretudo entre esta geração que passou portanto, por estes momentos de guerra com Portugal e depois com prisões políticas e guerra civil, e as novas gerações, aquelas que nasceram depois da Guerra Civil e que vão ser o futuro de Angola. Como é que vê as relações entre Portugal e Angola deste ponto de vista intergeracional? Bom, eu posso responder? Claro que sim. Eu penso que é interessante, noto cá em Angola, que de uma forma geral, as pessoas da velha geração, das mais velhas gerações, que tiveram alguma relação com a potência colonial aqui em Angola, portanto, viveram com as pessoas que cá estavam, não têm só mágoas, as pessoas também têm algumas boas lembranças, porque além de tudo, nós interagimos, não interagimos apenas na violência, também interagimos na vida não violenta, as famílias constituíram-se, as pessoas faziam economia, faziam sociedade, enfim. E quando às vezes noto alguma saudade deste período, eu acho interessante porque, pronto, é porque as pessoas valorizaram muito aquilo que era a parte positiva, não é? Porque depois nós mergulhámos na guerra, e a guerra trouxe a destruição, e não só a destruição física, também trouxe a destruição de conjunto de questões imateriais, de valores, de princípios, de regras, de funcionamento, enfim. E eu acho que tudo isso criou, sobretudo nas velhas gerações, um sentimento de saudade
aquilo que foi positivo, sem esquecer que houve também dimensões muito negativas no nosso relacionamento. Eu quero recordar, por exemplo, e eu não disse isto há bocado na minha intervenção, em 1961, quando começou a guerra, eu perdi um tio, irmão da minha mãe, foi morto. Foi morto eu penso que eram comerciantes portugueses que mataram o meu tio. E assim como também vi pessoas de origem portuguesa a perderem a vida e a perderem os seus bens. Enfim, houve uma destruição muito grande, sobretudo no norte de Angola, né? De um lado e do outro. Houve mortes de um lado e do outro, houve chacinas de um lado e do outro. Houve perda de propriedades também. Havia alguns angolanos que tinham as suas propriedades, sobretudo ao nível do campo, que tiveram que deixar as suas propriedades e vir para Luanda. E em Luanda tiveram de recomeçar a sua vida. Eram pessoas que tinham meios de subsistência e alguns até meios já com algum significado nas zonas rurais do norte de Angola, e depois vieram para aqui como assalariados. Portanto, houve esta situação. Eu não vou reportar-me já à época muito mais anterior, do tráfico de escravos, enfim, das lutas contra os reinos. Eu acho que isso vai ficar, devemos pegar nisso e pôr num baú e guardar isso num baú. Mas aquilo que é mais próximo realmente fez com que, se por um lado houve coisas negativas, por outro lado houve também dimensões positivas que no fundo ainda são recordadas por muitos daqueles que ainda estão em vida. O que eu noto agora é que as novas gerações formatadas pela propaganda política, são estas novas gerações que por vezes aparecem como mais radicais, porque foram formatadas pela propaganda política. E a propaganda política, de uma forma geral, é feita no sentido de atribuir grande parte dos nossos males atuais à herança do passado, para justificar a incapacidade ou alguma incapacidade para se resolverem os problemas atuais. Eu acho que nós, quando tudo estiver mais pacificado, quando houver pessoas mais esclarecidas a tomar os rumos de Angola, eu acredito que possamos irmanar-nos ainda mais. Nós não temos hipótese de viver de outra maneira. Não podemos viver de costas uns para os outros. Nós, no fundo, também somos todos tributários de uma história comum. Eu, quando vou a Portugal e encontro os meus colegas do liceu, da universidade, enfim, da infância, alguns deles ainda estão vivos em Portugal, eu não estou a ver ali em português, estou a ver angolanos. Estou a ver pessoas com quem eu convivi, com quem eu estudei, com quem eu andei, com quem eu tive cumplicidades, enfim, de diversa ordem, e penso que isto tudo vai passar com o tempo. Agora, estas novas gerações, fruto da formatação que foi feita ao longo destes 45 anos, é que só vem uma dimensão negativa, não vem a dimensão positiva do relacionamento que houve entre nós. Não sei se respondi o Hugo Pinto de Sousa, não sei se respondi. Da Silva, né? Hugo Pinto de Silva. Sim, obrigado. Obrigado pela resposta, sim. No colóquio há a possibilidade de, ainda que se tenha falado uma vez, no seguimento da resposta, neste caso do orador, que é o professor Justino Pinto de Andrade, a pessoa que falou uma vez pode falar a segunda vez. Estamos todos devidamente estimulados pelo Sr. General Ramadianos para ser massivamente cordiais, frontais, apontando o negativo e o positivo. Sublinha-se com frontalidade e cordialidade. Por isso, Sr. Hugo Silva, esteja à vontade para intervir, caso pretenda mais algum esclarecimento do Sr. Professor Pinto de Andrade. Não, de momento, muito obrigado pelo esclarecimento. Então, vou passar a palavra a Óscar Cardoso. Bom dia a todos. Venho deixar o meu comentário. Chamo-me Óscar Cardoso, tenho 85 anos, fui militar, fui da GNR e inspetor adjunto da PID-DGS. Na PID soube de alguns abusos, poucos de violência, como bufetadas dadas dos detidos aos agentes e em reação dos agentes aos detidos.
e interrogatórios de horas seguidas violentos para o detido e para o investigador. Sobre poucos presos, os que lidavam os movimentos apostados no derrube do regime por bombas ou por incitamento à revolta. Também hoje o Código Penal manda prender quem incita, por exemplo, militares, à revolta contra o Estado Democrático. Qualquer regime defende-se dos seus inimigos. Estes poucos abusos foram cometidos para evitar, por exemplo, que a ponte sobre o Tejo fosse destruída por explosão, como pretendia o grupo terrorista FAP, de inspiração chinesa, no dia da sua inauguração, com milhares de pessoas sobre o tabuleiro. Nós conseguimos abortar essa intenção violenta, capturando não só os terroristas, como também os explosivos. Estive na GNR e vi alguns abusos. De resto, quanto à PIDE, esta era uma aprendiza comparada com as polícias de democracias como a da França. Também hoje há abusos de polícia da GNR, dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, dos guardas prisionais, etc. E tais como esses abusos são dos agentes e não do Dr. Costa, também os abusos cometidos durante o Estado Novo eram dos agentes e não do professor Dr. Oliveira Salazar. Nunca houve instruções escritas ou orais para a prática de torturas. A grande maioria dos presos mente ao dizer que foram torturados. Mentem para ganharem o estatuto de heróis, para justificarem colaborações com a PIDE e evitarem serem castigados pelos seus parceiros ao serem soltos. Outros para ganharem a solidariedade e a simpatia da juventude universitária irreverente por natureza. E assim, minar as elites e o regime. Foi uma honra servir o professor Dr. Oliveira Salazar, pois serviu brilhantemente Portugal com a sua seriedade e a sua sabedoria. Salazar não foi um político, foi um grande estadista, tornando Portugal um país respeitado em todo o mundo. A história está mal contada, pois quem a faz, ou quem a fez, esqueceu-se de ouvir os vencidos. Muito obrigado por me ter sido dada esta oportunidade de intervir e de me escutarem. E acreditem que a democracia tem muito a aprender com o Estado Novo. Venha já. Sr. Professor Pinto de Andrade, a palavra é toda sua. Saudar o inspetor Oscar Cardoso, que era uma figura conhecida no Estado Novo, ligado a PIDE, era uma das pessoas mais importantes. Né? Eu, por acaso, nunca interagi com o inspetor Oscar Cardoso, mas sei perfeitamente da importância que teve naquela altura. Eu acredito que o inspetor Oscar Cardoso tem as suas convicções. Eu compreendo e aceito. Todos nós temos o direito de ter as nossas convicções. E devemos confrontar essas nossas convicções. Confrontá-las para ver se conseguimos encontrar um caminho único para nos podermos conduzir. Mas não diabolizo, nunca fui de diabolizar, mas lembro-me também que houve ações muito violentas em Angola, muito violentas. Eu recordo-me, por exemplo, de um caso que eu não sei se o inspetor Oscar Cardoso me está a ouvir. Quando eu estava preso... Está a ouvir, Sr. Professor. Quando eu estava na cadeia de São Paulo, aqui em Luanda, apareceu um indivíduo que se chamava Kamukeng. Notava-se que era um indivíduo da periferia, portanto, possivelmente, tipicamente um indivíduo do bairro que vai para Tasca beber e tal. E esse indivíduo, Kamukeng, um dia sai de uma tasca e alguém escreveu na parede da tasca: "Viva o MPLA, viva o MPLA". E o Kamukeng, ao sair já meio alcoolizado, leu em voz alta o que estava escrito na parede da loja da tasca. O comerciante ficou amedrontado e informou a PIDE que aquele indivíduo tinha, que um indivíduo, certamente devia ser ali da rua, tinha gritado "Viva o MPLA". Então ele é preso pela PIDE.
é preso pela PIDE e é interrogado. Mas ele era um indivíduo completamente despolitizado, completamente despolitizado. E então, no seu interrogatório, ele disse que sabia onde é que estava a vitória do MPLA, porque ele leu "Viva o MPLA, a vitória certa, a vitória morta", as palavras de ordem naquela altura que se usavam, né? E o Kamukeng lê aquilo e interpretou, na resposta que dá no interrogatório, é de que sabia onde é que estava a vitória do MPLA. Então interpretaram como sendo um guerrilheiro que tivesse penetrado num bairro de Luanda e tal, e que o indivíduo que sabia de alguma base, tinha que mostrar a base dele na guerrilha. E o Kamukeng ficou ali preso, interrogado, sabia onde é que estava a vitória do MPLA, e eles não souberam interpretar bem a resposta do Kamukeng, né? Então, um dia desses, pegaram nele, meteram no helicóptero e foram sobrevoar a zona dos Dembos para ele mostrar a localização da suposta base a que ele pertencia. Mas, coitado, ele não sabia coisa alguma, ele era um indivíduo de Luanda, de um dos bairros periféricos, e não conseguia mostrar base nenhuma porque ele não conhecia base alguma do MPLA. E segundo nós ouvimos dizer na cadeia, foi atirado do helicóptero cá para baixo. Portanto, como não conseguiu mostrar a tal base, que ele não tinha base nenhuma, foi atirado. Portanto, houve casos de violência, muitos casos de violência. Eu também tive companheiros meus que foram fisicamente violentados, tive na altura. Não foram apenas umas chapaditas e estabefes, como se dizia na altura aqui. Houve mesmo muita violência física sobre alguns. Eu acredito que haja indivíduos que possivelmente tenham exagerado no seu sofrimento, né? Mas que houve sofrimento, não tenho dúvidas nenhumas. Eu no Tarrafal também, é evidente que nós no Tarrafal estávamos a cumprir pena, nós no Tarrafal não estávamos para ser ouvidos, nós já estávamos condenados. Portanto, o papel do preso ali é um papel de quem está a cumprir uma pena de prisão, né? Mas havia a Holandinha. A Holandinha era uma cela especial, complicada. Houve um companheiro nosso que esteve durante um mês na Holandinha e quando saiu de lá da Holandinha parecia quase um farrapo, porque sofreu maus tratos. Aquilo era uma cela, o indivíduo alto não cabia de pé, nunca saía, não tinha luz, e portanto houve alguma violência, né? Mas eu próprio também fui castigado no Tarrafal, fui castigado 2 ou 3 vezes, né? Fui castigado, não fui castigado fisicamente, fui para a cela disciplinar. E fui para a cela disciplinar, recordo-me que a primeira vez que eu passei a disciplinar foi porque uns indivíduos da PIDE, eu não sei se saiu de Portugal, se saiu mesmo da cidade da Praia ou de outra ilha qualquer aí do Tarrafal, do Cabo Verde, apareceram com o diretor do campo, na altura em que estávamos a almoçar. Estávamos a almoçar no refeitório e eu apercebi-me, pelo estilo, óculos escuros e tal, aquelas figuras típicas do agente da PIDE, eu percebi que eram PIDEs. E passei a palavra de ordem aos nossos companheiros que estavam comigo no refeitório, que eram PIDEs e que, portanto, nós não nos devíamos levantar. Devíamos continuar sentados. E o diretor entrou com eles, chegou à porta, entrou. Os meus companheiros que tinham dito que não se iam levantar, levantaram-se. Eu fiquei sentado. Não me levantei. Tinha que ser coerente com a palavra de ordem que tinha passado aos meus companheiros. É evidente que o diretor ficou numa situação difícil, né? Ele dirigiu-se a mim, Sr. Justino, levante-se. E eu respondi, não me levanto porque estou a almoçar, estou a comer. Eu aprendi, usei a expressão, aprendi com a minha mãe, quando está a comer, não se aperta a mão nem se levanta. Portanto, eu não me levanto, Sr. Diretor. E o diretor insistiu e eu continuei sentado. Eu percebi que tinha posto o diretor numa situação complicada, né? Porque ele era o diretor do campo e aqueles divisão da PIDE, pronto, possivelmente isso criasse algum problema ao próprio diretor do campo. Bom, passado momentos, depois de eles saírem, veio a ordem de serviço a castigar-me por 30 dias na cela disciplinar. Pronto, ok. Pronto.
E lá fui para a cela disciplinar. Uma cela disciplinar sem condições nenhumas, não tinha colchão, não tinha cama, não tinha nada disso. Era tirado da cela disciplinar uma vez para tomar banho e para fazer as minhas necessidades e depois fechado lá, né? Portanto, houve momentos difíceis também, não? Bom, mas aquilo era um campo para se cumprir pena, não era um campo para sacrificar presos, né? A violência física que eu vi, que eu soube no Tarrafal, foi a violência do António Cardoso. Olha, será do inspetor Oscar Cardoso, homónimo do inspetor. O António Cardoso também rebelou-se e teve que, o diretor mandou fechar na cela disciplinar e ele ficou cerca de um ano na cela disciplinar. Mas antes de ser levado para a cela disciplinar, o António Cardoso levou uns bons tabefes. Portanto, mas pronto, o Tarrafal não era um sítio para tortura. Podia ter havido tortura antes de eu chegar lá. Porque, por exemplo, fala-se da frigideira. Quem deve ter conhecido a frigideira serão os presos políticos portugueses que estiveram no Tarrafal, né? Nós somos posteriores aos presos políticos portugueses, né? Eu encontrei a história da frigideira. Eu nunca vi a frigideira, estive lá 5 anos, praticamente 5 anos, nunca vi a frigideira. Mas ouvi falar da frigideira, mas vi a Holandinha. E porquê que era Holandinha? Já agora aproveito para explicar. Porquê que os presos chamavam Holandinha? Porque naquela altura havia muita imigração de cabo-verdianos para a Holanda. E quando algum preso fosse retirado da caserna para a Holandinha, para aquela cela especialíssima, então ele deixava de assinar. E os presos diziam, foi para a Holandinha, que eu ficava... Mas pronto, é só para dizer que de facto, eu, enquanto preso do Tarrafal, não vi, para além da questão do António Cardoso, para além da questão do César Teixeira e outros, mas pequenas questões, né? Ali não era um sítio para se torturar, era um sítio para se cumprir a pena. Portanto, é bom que fique esclarecido isso também. É o meu testemunho sobre essa minha passagem também. Obrigado, Sr. Professor Pinto de Andrade, pela resposta. Parece-me que o senhor que interveio, Oscar Cardoso, já não está em linha. Vamos ouvir. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas a regra é que eu ficarei para o fim. Essa pergunta é concitada pela sua intervenção de agora. Se eu tiver tempo, falei. Se não tiver tempo, não a farei. Ana, peço desculpa, só um minuto. Ana Sofia Cortes, por favor. Bom dia a todas e a todos que estão aqui na Sociedade do Banco. Eu queria primeiro dar uma nota. Permita-me interrompê-la. Se conseguir falar um pouquinho mais perto do microfone, agradeço. Ok. Eu não sei se estão a conseguir me ouvir. Ouvir bem, agora sim, minha senhora. Pronto, antes de mais, eu acho que eu devo dizer, pronto, digamos que não devemos esquecer aquilo que foi o fascismo em Portugal, aquilo que foram as prisões e as torturas, e aquilo que até aqueles que resistiram pela independência das ex-colónias também passaram. E o facto é que a PIDE foi um instrumento do Estado Novo para assegurar o regime, para manter o regime. E que isso trouxe consequências até na forma como o pensamento em termos políticos, em termos sociais, se reproduziu até agora no tempo
em que estamos. Outra questão que eu queria falar era sobre o colonialismo. Pronto. A França e a Inglaterra avançaram com a negociação política da independência das colónias de França, francesas e inglesas, pronto, francófonas e anglófonas. Agora aqui, pronto, fazer aqui um ponto, uma nota relativamente à colonização de França. A França avançou para o processo de negociação porque houve um desgaste na guerra da Argélia e o de Gaulle viu que seria insustentável e que eles iam perder, tal como Portugal perdeu a guerra colonial. E partiu para a negociação. Agora, aqui uma coisa que me faz confusão nos dias de hoje, pronto, é o facto da França ainda ter colónias do Suriname e em Reunião e pronto, e das Ilhas de Martinica, a nível da França. A Inglaterra, eu queria acrescentar uma outra coisa, é a questão da Commonwealth, que é curioso, que os Estados Unidos, não os Estados Unidos, peço desculpa, a Austrália e o Canadá não têm primeiro-ministro, são governados pela Rainha de Inglaterra. Primeiro-ministro não tem. Pronto, e que isso faz, pronto, também confesso que faz uma certa confusão e que aliás, a Commonwealth, no fundo, eu acho que é uma organização muito pouco democrática, pronto, e não dá, pronto, ao contrário, por exemplo, da CPLP, que há presença rotativa dos vários países, pronto, compõem a CPLP, pronto, e terminei. Obrigado, Sra. Dona Sofia Cortes. Permita-me perguntar ao Sr. Professor Pinto Andrade se tem algum comentário a fazer. Curiosamente, muito do que disse entronca naquilo que o Sr. Professor Pinto Andrade nos disse há pouco, quanto à França, quanto à violência, que era inequívoca no episódio que relatou, que é terrível, com o tal rapaz, se isso ocorreu, foi que lhe chegou aos ouvidos na prisão, é um episódio terrível, diga tudo, é uma tragédia pessoal, como é óbvio. Sr. Professor Pinto Andrade, tem a palavra. Posso responder? Na realidade houve violência, não podemos cabotear a violência. Eu estive na cadeia e vi violência, né? Portanto, o inspetor Oscar Cardoso pode não ter visto, porque possivelmente estivesse no seu gabinete, mas nós que estávamos nas celas, nós víamos a violência, de tal maneira que quando começou a luta de libertação em Angola, as celas das cadeias estavam cheíssimas de presos. E houve presos que morreram de pé, porque estavam tantos presos encafuados nas celas que o colega do lado tinha morrido quando alguém se movimentava. Portanto, houve violência, há vários tipos de violência. A fome também é uma forma de violência, né? E houve violência física também. Mas acredito que houve pessoas que possam ter empolado o seu sofrimento para tirarem talvez algum benefício pessoal. Mas que houve violência, houve. Eu lembro, por exemplo, quando fui preso, porque a certa altura a PIDE entrou em pânico, o regime entrou em pânico, porque começou a desconfiar de tudo e todos, fazia rusgas, e enchia o campo, a cadeia de presos, né? E depois eles desapareciam dali, não sei para onde é que iam.
vinha dar conta que afinal eram mandados para os campos que havia aí, os campos de concentração aí por Angola, né? Portanto, muitos presos foram parar aos campos de concentração sem terem tido qualquer ação política, né? Porque houve um período em que a PIDE entrou em pânico, porque começou a pensar que todos nós éramos um potencial terrorista, né? Porque as coisas estavam a agudizar-se. Mas eu acho que, pronto, faz parte da história, isso faz parte da história. O que diz a senhora Ana Sofia Cortes, mesmo a União e a Martinica foram sujeitos a referendo e eles aceitaram continuar sobre o domínio como territórios de Outremer, como se diz, né, de Arimar, né? Portanto, não é um processo de colonização formal como houve no passado. É um relacionamento livremente consentido. Porquê? Porque as pessoas são sujeitas a um referendo e ganham a maioria. E aquilo que eu sei, quer da União, quer da Martinica, foi mesmo, eles são eles próprios que recusam a independência total e completa, como aconteceu com alguns dos seus vizinhos. E também é preciso compreender uma coisa, o processo de colonização não foi igual em todo lado. Por exemplo, aquilo que a senhora Ana Sofia Cortes disse, o problema o modo como foi feito a colonização no Canadá, na Austrália ou na Nova Zelândia é completamente diferente do modo como foi feito, por exemplo, no Zimbábue, na África do Sul, nas Maurícias, enfim. Portanto, a colonização não foi igual para todos, né? E talvez, como deu origem a realidades distintas, hoje não podemos comparar a realidade da Austrália e da Nova Zelândia com a realidade do Gabão, ou com a realidade da Costa de Marfim, né? Portanto, deu origem a outras realidades. E talvez por causa disso mesmo é que haja ainda este vínculo à coroa britânica, que é um vínculo que se mantém, parece que não perturba muito, porque não há confusão por causa disso, é formal, é um aspecto formal apenas, mas na realidade quem dirige o país, quem dirige a Austrália é o primeiro-ministro australiano. Quem dirige a Nova Zelândia é a primeira-ministra neozelandesa. Quem dirige o Canadá é o primeiro-ministro canadiano. Portanto, não há uma sujeição colonial. Há um relacionamento que é fruto de um processo de colonização, que foi distinto do processo de colonização que foi feito, por exemplo, com os países africanos, e por isso mesmo esta grande diferença. Eu acho que isto não é perturbador, isto é perfeitamente normal, não perturba. Pelo menos a mim não me perturba. Obrigado, Sr. Professor Pinto Andrade. Sra. Dona Ana Sofia Cortes, pretende acrescentar algo? Sim, acrescento. É evidente que o processo de colonização na Nova Zelândia, Austrália e Canadá é diferente, mas só que eles deveriam ter um Presidente da República com o poder judicial, com os poderes daquilo que são normais do Estado de Direito. Muito obrigado. Vamos agora ouvir... Professor, desculpe só. Desculpa. A sujeição à rainha é meramente simbólica. Meramente simbólica. Eu penso que os documentos que vão depois para ser assinados pela rainha são apenas documentos para ser assinados, não são para ser transformados, porque a soberania australiana não está posta em causa, nem da Nova Zelândia, nem do Canadá, né? Portanto, eu penso que é uma questão formal que, em princípio, não perturba em nada a vida desses três países. Sim. Sra. Dona Sofia Cortes, tem algo a acrescentar? Não. Muito obrigado. Vamos ouvir Júlio Guterres. Tem a palavra, por favor. Obrigado. Eu agradeço a possibilidade de levantar a pergunta dos professores, principal professor Pinto Andrade, né? O ponto que eu queria levantar aqui, que é sobre outros presos políticos que me chamam a atenção nessa época, é a relação do poder político com o poder religioso. Então,
desde a Primeira República a gente vê o Estado se separando, se desvinculando da Igreja em alguns diplomas. Mas no período de Salazar, o que me chama a atenção é, por vezes, uma ação, ações políticas, né, por meio da PIDE ou até mesmo do Poder Judiciário, em que há uma perseguição, confisco de publicações, proscrição, expulsão de países, prisão de grupos religiosos, até em alguns relatórios da PIDE fala sobre algumas espécies de campos de concentração, não propriamente ditos como os... Normalmente fazemos uma alusão ao Holocausto, mas eram retirados ou levados a prisões por conta da consciência religiosa de alguns movimentos, e normalmente movimentos religiosos não católicos. A minha pergunta é por que ou qual seria o motivo de Salazar ter tanto receio assim de movimentos religiosos nesse período e por que isso seria uma ameaça ao regime dele, sendo normalmente essas religiões, sendo nos relatórios da PIDE, sendo relacionadas a movimentos comunistas ou uma ameaça ao regime político. Acho que é esse levantamento, esse ponto desses outros tipos de perseguições políticas e prisões políticas nesse período. Muito obrigado, Sr. Júlio Guterres. Sr. Professor Pinto de Andrade, tem algum comentário a fazer? Tem, sim, tem. É interessante a questão. Vamos lá ver. Eu penso que ele estaria certamente a referir-se à questão angolana, possivelmente, à questão africana, à questão angolana. É preciso perceber que quando começa o processo colonial português, há aquela fase inicial também em que há uma certa concorrência com a Holanda, que também pretendia dominar algumas colónias portuguesas, como o Brasil, Angola, enfim. Mas depois, a questão, é preciso enquadrar o seguinte: as formações religiosas protestantes instalam-se em Angola por altura da Conferência de Berlim. É por altura de 1884, 85, 86, 87, 88, que há a penetração das igrejas protestantes, das diversas confissões religiosas protestantes em Angola. Há uns que se instalam sobretudo no norte de Angola, há outros que se instalam no sul e no centro, e outros que se instalam também, creio que no leste. Portanto, há pelo menos 3 grandes confissões protestantes que se instalam em Angola por altura da Conferência de Berlim. É evidente que isto não foi por acaso, né? Era uma forma também de exercer alguma cobiça sobre territórios que eram dominados por Portugal católico. Não tínhamos dúvidas, Portugal é um país essencialmente católico. E tornou-se ainda muito mais com o regime de Salazar. Não nos esqueçamos que o professor Salazar é uma pessoa que tem uma inserção grande na Igreja, ele vem da Igreja. O seu, entre aspas, braço direito, o cardeal Cerejeira, que era uma espécie de conselheiro de Salazar, era assim que nós aprendemos, né? O cardeal Cerejeira era uma das pessoas mais influentes no regime de Salazar e, portanto, o salazarismo, de certa forma, confundiu-se também com o catolicismo, né? Com a religião católica. E o protestantismo em Angola surge por via dos americanos, por via dos britânicos, por via dos suíços. Portanto, as diversas confissões religiosas que se instalam em Angola protestantes vêm por via de potências que os missionários que se instalam em Angola, que fazem até jogam até um bom papel na formação das pessoas, na educação, né? Portanto, as formações protestantes tiveram um papel muito importante em Angola. E é normal também que
houvesse alguma prática pouco favorável ao processo colonial por parte de alguns desses missionários que instruíam as pessoas, mas também davam possivelmente sinais de que as pessoas tinham direito à sua independência. Isso é perfeitamente natural. E assim, quando se dão os levantamentos da luta, há uma boa participação de indivíduos que tiveram formação religiosa protestante. Embora também houvesse, da parte de sacerdotes angolanos, um papel muito importante no processo da luta. Não nos esqueçamos que chegou a haver, em Portugal, em simultâneo, 8 padres angolanos presos. Portanto, chegou a haver 8 padres angolanos presos. Uma das figuras mais importantes da luta de libertação, 2 das figuras mais importantes da luta de libertação, são também religiosos, que é o Conde Manuel das Neves e o Dr. Joaquim Pinto Andrade. Portanto, eram padres, um era conde, o outro era padre. E que são figuras importantes da Igreja Católica. Agora, não podemos pensar, porque a Igreja Católica que existia em Angola era, sobretudo, uma Igreja Católica colonial. Os padres, de uma forma geral, vinham da metrópole. Então, houve um processo de formação também de sacerdotes angolanos, e muitos desses sacerdotes angolanos depois transformaram-se até em atores do processo de libertação nacional. E, portanto, há o papel das igrejas protestantes, que são no fundo, vêm de países que não Portugal, vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra, vêm da Suíça, etc. E depois há também o papel dos padres católicos angolanos, muitos deles foram sacrificados e feitos prisioneiros. O Dr. Joaquim Pinto até preso, creio que 8 vezes aí em Portugal, portanto não é brincadeira. O Conde Manuel Zumbo, por exemplo. O Zumbo, pois, o Conde Manuel Zumbo morreu aí em Portugal, os seus restos mortais depois vieram para aqui. Portanto, o papel da religião tem que ser visto neste contexto. No contexto, eu penso que as igrejas protestantes, no contexto da Conferência de Berlim, Portugal fica com Angola como um território sob sua tutela, mas as outras potências também estão em disputa. Não nos esqueçamos que os ingleses queriam fazer um caminho de ferro do Cabo ao Cairo, portanto, que significa que queriam dominar completamente este corredor do continente africano. Portanto, havia a ambição das potências coloniais. E a Inglaterra não era um país católico, era um país protestante, anglicano. E a Suíça também não era um país católico. E os Estados Unidos também, o catolicismo é minoritário. Portanto, eu penso que, no fundo, as disputas políticas também vão, de certa forma, vão caminhar também para as questões de ordem religiosa. Mais ou menos. Obrigado. Obrigado, Sr. Pinto Andrade. Sr. Júlio Guterres, está esclarecido ou podemos dar a palavra enfim, ao próximo participante? Pronto, se me permite um ponto que o professor, evidentemente agradeço a explanação, foi excelente. É só para corrigir o que eu falei campos de concentração, mas não. Os relatórios da PID falam sobre campos de recuperação, né? E, de fato, realmente, ao ler os arquivos de Salazar que encontramos na Torre do Tombo, normalmente são ligados realmente a essas religiões mais protestantes, não católicas, normalmente ligadas a ideais políticos comunistas, por normalmente congregar, juntar negros e brancos em Angola, Moçambique. Então, até mesmo a igreja russa ortodoxa também, que poderia estar trazendo a KGB para dentro de territórios portugueses, então normalmente está ligado, essa perseguição não seria tão propriamente dito ao poder religioso em si, mas às ideias políticas de inimigos políticos que poderiam estar se implantando no Estado. Mas agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado, Sr. Júlio Guterres. Sr. Professor, posso dar a palavra a outrem? Sim, pode, perfeitamente. Pode dar. Obrigado.
Só mais, há mais um interveniente de forma oral, depois há 2 ou 3 mensagens que eu lerei. Se ainda estivermos aquém do meio-dia, calculo que sim, apresentarei 2 ou 3 perguntas ao Sr. Professor Pinto Andrade, se me permitir. Vamos agora dar a palavra novamente a Óscar Cardoso, por favor. Sobre a minha intervenção, eu só queria acrescentar uma coisa. Era deixar aqui assim um grande abraço ao Sr. Professor Justino Pinto de Andrade e dizer-lhe que a terra dele, onde ele nasceu, ainda é hoje a terra do meu coração. Um grande abraço para si e para o professor Justino de Andrade. Muito obrigado, Sr. Óscar Cardoso. Acredito na sua sinceridade, acredito. Obrigado. Esta terra deixou saudades a muita gente, independentemente do papel que cada um jogou. Obrigado, Sr. Óscar Cardoso. Obrigado, Sr. Professor Pinto Andrade. E agora vou ler mensagens e o Sr. Professor Pinto Andrade fará os comentários todos que pretender fazer, caso tenha algum a fazer. Já agora, só aqui um ponto. O Sr. Júlio Guterres, na segunda vez que interveio, pareceu-me que estava à espera que o Sr. Professor Pinto Andrade fizesse algum comentário sobre campos de concentração. Eu diria que o campo de concentração a que se associa mais a expressão campo de concentração é o Tarrafal 1 e não propriamente o Tarrafal 2. O Sr. Professor Pinto Andrade conhece o Tarrafal 2, não é o Tarrafal dos primeiros anos ainda. Mas eu conheço a história do Tarrafal 1. É a história da tal frigideira. É no Tarrafal 1 que terá existido a frigideira, não é? Não sei se o Sr. Júlio Guterres gostaria de algum esclarecimento do Sr. Professor. Calculo que sim. Bem, por favor, Sr. Professor Pinto Andrade. Bom, vamos lá ver. Não podemos deixar de perceber que de certa forma houve articulação entre o modelo de Salazar e os modelos, o modelo alemão e o modelo italiano. Portugal é um bocado mais soft do que o modelo italiano e do que o modelo alemão. Mas, de qualquer forma, havia alguma articulação entre esses modelos. E de início, eu penso que de início eram tudo campos de concentração. Era uma época distinta, uma época de grande violência, de grandes lutas internas. Em Portugal também havia muitas lutas internas e pronto. Não nos esqueçamos que Portugal também passou por uma fase de muita turbulência, né? Chegou-se ao ponto até de no início do século matar-se o próprio rei, né? Portanto, isso não nos podemos esquecer. Mas acredito que no início fosse campo de concentração. E porquê? Porque quando aquilo começou, não havia o campo que eu deixei. Eram tendas, eram praticamente tendas em que os presos portugueses eram enfiados. Eles é que construíram as instalações que eu encontrei, né? Portanto, são os portugueses que passaram por lá que tiveram o azar de ter que edificar. Inclusivamente, eles também faziam trabalhos na estrada. A estrada que liga o campo do Tarrafal à vila do Tarrafal era uma estrada que foi praticamente feita com trabalho de presos também. Portanto, é um facto, não é mentira, né? Mas pronto, aí há realmente um período diferente. Agora, quando eu chego ao campo, já não há isso, né? É o encontro já, a construção da vala. A vala que está a ser feita. O campo seguramente não tinha uma vala. Então, aquela vala, depois que hoje se vê, é uma vala que já é feita praticamente em cima da minha chegada ao campo. E nós, os presos políticos, não participamos na construção da vala. Quem esteve ligado à construção da vala foram presos de delito comum, cabo-verdianos. O campo tinha 2 partes. Tinha a nossa parte, onde estávamos nós, os angolanos, onde também tiveram os guinenses, e tiveram presos políticos cabo-verdianos, depois tinha a parte dos presos de delito comum cabo-verdianos, para onde depois também se misturaram alguns presos políticos cabo-verdianos. E são esses presos de delito comum cabo-verdianos que têm
que fazem o trabalho de construção das últimas edificações que foram feitas no campo, não foram os presos políticos. O diretor da cadeia, da Vieira Fontes, não permitia que os presos políticos trabalhassem nessas obras, né? Mesmo para não misturar. É evidente que muitos dos nossos presos gostariam até de fazer alguma coisa para não ficarem apenas fechados nas celas, né? Porque ficar 24 horas fechado na cela não é agradável, né? Acredito que alguns, sobretudo aqueles nossos presos de origem rural, que estão habituados a trabalho manual, acredito que muitos deles preferiam até ficar a fazer alguns trabalhos lá e receberem alguma remuneração. Eu recordo-me, por exemplo, que houve alguns presos angolanos que trabalharam na granja. Havia uma granja próximo do campo. E nessa granja eles iam trabalhar, alguns desses presos, e recebiam, não me lembro, género 10 escudos, sei lá, talvez isso, 10 escudos, que dava para eles poderem comprar pasta de dentes, comprarem essas coisitas, aquelas suprirem as necessidades mínimas, e mais, metade desse valor estava cativo no campo, na direção do campo, para que quando eles voltassem para a liberdade, pudessem sair com algum dinheiro. Isso é uma realidade que eu não posso ocultar. Houve alguns angolanos que trabalharam na granja, que eram indivíduos de uma forma geral de origem rural, portanto para eles não era difícil trabalhar na granja, eles até gostavam porque ficavam fora do campo, depois vinham dormir ao campo, eram recolhidos, né? Mas não há assim a figura típica da minha geração do campo de concentração. Obrigado, Sr. Professor Pinto Andrade. E salvo... peço desculpa, comentários. Há um comentário que vou deixar para o fim, da senhora Dona Cláudia de Castro, talvez. Bem, não tenho certeza. Já lá vamos. Vamos agora para mais 2 comentários. João Jorge. Bem, ouvindo o senhor inspetor Oscar Cardoso e o professor doutor Justino Pinto Andrade, e compreendendo que a violência injustificável sempre existiu e ainda hoje existe nas prisões de todo o mundo, em todos os tipos de regime, gostaria de perguntar se essa violência era apanágio de alguns membros da PIDE-DGS ou se eram instruções específicas do topo da hierarquia. Isto é, se havia instruções específicas da direção da PIDE-DGS para se utilizar a violência e a tortura. Bem, se me permite, Sr. João Jorge, o Sr. Inspetor Oscar Cardoso, se me permite, não é orador e de alguma forma, na sua intervenção, respondeu à pergunta do Sr. João Jorge. Mas dou agora a palavra ao Sr. Professor Pinto Andrade, se o Sr. Professor Pinto Andrade conhece, se tem conhecimento de instruções, especificamente instruções do topo da hierarquia para os agentes, ou se não tem conhecimento, e então haveria a hipótese de essa violência ser abuso policial, que segundo o Sr. João Jorge existiu, existe em Portugal e em todo o sítio, mais ou menos o que o senhor disse há pouco. Senhor professor, a palavra é sua. Bom, eu acredito que essa prática tivesse algum beneplácito, né? Mas não posso afirmar que houvesse uma instrução direta para o uso. As polícias, não há polícias boas, vamos ser sinceros, não há polícias boas, né? Há uns que podem fazer o papel de bom polícia e outros que podem fazer o papel de mau polícia, né? Eu também vivi circunstâncias desse género, de aparecer um mau polícia que ameaça, e depois aparece um bom polícia a seguir que me diz, então, vai lá, porta-te bem, vai lá e tal, isso é normal, né? As polícias, por norma, não são boas, né? Agora, não posso afirmar que houvesse uma instrução de cima, é uma prática normal nas polícias. Obrigado, Sr. Professor Andrade. Eu interrompi-o ou não? Ia continuar a falar, peço desculpa. Não. E agora uma senhora chamada Maria Gonçalves que nos diz o seguinte: bom dia, pretendo deixar um comentário. É evidente que houve abusos e mentiras de ambos os lados.
Mas era importante ler o que terceiros, como Lord Russell, que visitou locais e falou com presos, observou e escreveu no seu relatório Russell, só citado para justificar as palavras do padre, curiosamente referido pelo seu professor Pinto de Andrade, padre Joaquim Pinto de Andrade, relativamente às condições da prisão do Aljube. Bem, diga-se de passagem que a prisão do Aljube, permita-me, há pouco eu fiz um comentáriozinho à prisão do Aljube, explicita-se que a prisão do Aljube, calculo que todos saibam, era uma prisão de passagem para quem ia ser interrogado. Mas continuando. O relatório Russell é descredibilizado porque foi o governo português quem pediu a Lord Russell para vir a Portugal. Mas Russell, perseguidor de nazis, é insuspeito. De resto, apresentou condições para vir, às quais o governo acedeu. Talvez às quais o governo acedeu. Impõe-se perguntar por que falam os historiadores do relatório da Amnistia Internacional de 1961 contra o governo português e não falam do relatório Russell. Repare-se que o passado de Russell até convida a criticar o regime de Salazar, pelo que merece mais crédito do que a Amnistia Internacional. Basta ler os dois relatórios. Lembro que Russell interveio nos julgamentos de Nuremberg. Sr. Professor Pinto de Andrade, algum comentário? Bom, eu sobre isso tenho uma experiência pessoal no Tarrafal. A certa altura apareceram lá indivíduos, creio que da Amnistia Internacional, levados pelo diretor do campo, levados à nossa presença. O diretor deixou-os conosco a conversar e eles fizeram perguntas para mim completamente inócuas, né? Não tem sentido, não tem, inócuas, do género. Passam fome. Que nós também tivemos uma vez uma visita, acho que era da Amnistia Internacional. E as perguntas que eles fizeram eram inócuas, né? Se passávamos fome, não passávamos fome, claro que não passávamos fome, porque nós tínhamos 3 refeições, pequeno almoço, almoço e jantar, né? Se éramos agredidos fisicamente, não, porque nós estávamos a cumprir pena, não estávamos a ser interrogados, né? Não é no período do Tarrafal que se agride um preso, né? O preso é agredido para falar, não é agredido para cumprir a pena, portanto. Ir ao Tarrafal, fazer perguntas desse género, se podem escrever para a família. É evidente que nós tínhamos direito 2 vezes por mês a escrever 3 cartas, cada uma com o máximo de 3 laudas. Portanto, eram 9 laudas que nós tínhamos direito. Portanto, esse tipo de perguntas são inócuas. É evidente que o relatório depois é apresentado e a propaganda salazarista vai no sentido de que, estão a ver, o nosso papel de recuperação dos presos é normal que se aproveite tudo isso para fazer propaganda, não é? Mas agora, ir visitar o campo do Tarrafal para recolher esse tipo de informação, não, as pessoas devem visitar as cadeias onde as pessoas são interrogadas. Aí é que pode haver violência, é que há violência, não é no campo. Obrigado, Sr. Professor. E agora temos só mais um comentário da mesma senhora. Peço desculpa. Sim, só mais um comentário e se tiver tempo farei 2 ou 3 perguntas. Ainda no seguimento do tema, deixou de comentário. Podemos falar de abusos, claro, mas também é importante lembrar que houve atos surpreendentes como o do Dr. Cunhal, inimigo do Estado, na prisão, fazer a licenciatura em Direito. Nos anos 40, na faculdade, se me permite, na faculdade de onde está a decorrer este colóquio. Não fisicamente, a faculdade funcionava no Campo Santana, mas era a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Recebendo livros para o efeito, com uma tese intitulada Das Causas Sociais do Aborto, classificada com 16 valores perante um júri de professores salazaristas. Por outro lado, se o Estado Novo era sinistro, como se explica ter sido Salazar eleito o maior português num famoso programa de televisão? É certo que se pode dizer que houve combinações entre votantes em Salazar, mas também também poderá ter havido semelhantes combinações entre votantes nos outros candidatos. Bem, algum comentário? Podemos ir em frente? Não, podemos ir em frente, não. Sim, professor. 2 ou 3
outras perguntas, se me permite. Faltam 13 minutos. Primeira pergunta da minha parte é a seguinte. É conhecido dos estudiosos da PIDE, como seja a senhora professora Irene Pimentel, que havia de facto uma grande diferença, e eu repito, é uma pena não termos ocasião de ouvir a senhora professora Irene Frúncia Pimentel, de haver uma grande diferença, como o senhor professor acaba de dizer, e já tinha dito há pouco, entre as condições do preso ao cumprir pena e as condições do preso em pleno interrogatório. A pergunta é a seguinte: pode descrever-nos o seu interrogatório? Ou seja, o episódio pelo qual passou, a sua vivência do interrogatório. Bom, vou contar se considera desagradável... Não. Ou se É que o meu interrogatório é um bocado doloroso. O meu interrogatório é um bocado diferente do interrogatório clássico. E vou explicar porquê. Porque eu era um jovem universitário, estudante de medicina, embora pertencesse a uma família tida como os terroristas na altura, né? Mas era uma família também respeitada, né? Uma família também respeitada. Portanto, tinha esta duplicidade de análise. Por um lado, são os terroristas, por outro lado, é uma família respeitada. A minha família é uma família respeitada. E então, eu quando vou para a cadeia, é evidente, tiram o relógio, tiram os óculos, tiram o cinto, enfim, para evitar aquelas medidas de precaução, para evitar que o preso se enforque, se corte as veias, enfim. Um cão, lembro-me de um cão grande, preto, que me pousou no peito, logo à entrada, na presença dos agentes, e eu disse: tira lá essa porcaria daqui, e reagi dessa forma. E o agente ficou espantado por eu não ter medo do cão. Eu a dizer para ele: tira lá esta porcaria daqui. Pronto, ok. Mas isso é comigo, né? É evidente que quando começa o meu interrogatório, o chefe de brigada, Alívio Vieira, colocou em cima da mesa a pistola. Colocou em cima da mesa a pistola. Como forma de marcar a diferença, né? Tu és preso, eu sou polícia, né? E eu recordo-me de dizer ao chefe Vieira que para falar comigo não precisava de ter a pistola em cima da mesa porque ele não ia disparar contra mim. Eu disse, eu era um jovem de 21 anos. Eu disse ao chefe Vieira: olha, pode guardar a pistola, porque o senhor não vai disparar contra mim. Sabe porquê? Porque era o fim da sua carreira. Se você disparasse contra mim, era o fim da sua carreira. Portanto, pode guardar a pistola. E ele olhou para mim e disse: nunca nenhum preso me disse isso. E disse: ok, então sou o primeiro. Pode guardar a pistola. O chefe Vieira nunca me bateu. Nunca me bateu. Mas um dia resolveu ir, já tarde da noite, interrogar-me, mandou-me buscar a cela. Pensando que me desgastava com o sono, com a falta de descanso, né? E eu fui levado para o gabinete dele para ser interrogado. E ele começou a falar comigo e a certa altura disse-me que ia sair por alguns momentos, que ia à casa e voltava. E que eu ficasse de pé. Aquilo que se chama estátua. Eu iniciei a estátua, mas a certa altura sentei-me. E o guarda que estava a tomar conta de mim quis admoestar-me, me ter sentado. Eu dei-lhe uma resposta: se ele foi para casa jantar, foi descansar, eu vou ficar aqui à espera dele de pé, está muito enganado, vou-me sentar. E ele quis que eu me levantasse e eu disse que não me levantava, que me sentava. Quando o chefe Vieira voltou, já de madrugada, encontrou-me sentado. E criticou o guarda que deixou o preso sentar-se. Portanto, o meu caso é um caso um pouco distinto por aquilo que eu simbolizava naquela altura. Portanto, não era o preso vulgar a quem se bate com chicote e se pede para falar, né? Conversa-se. Além disso, eu também disse ao chefe Vieira
que nós tínhamos era que negociar, mas a negociação não era com ele, porque ele não tinha capacidade para negociar a imprensa de Angola. Também lhe disse claramente. Isto tem que ser negociado, não tem, mas não é consigo. Você é um chefe portanto não estou a diminuí-lo, mas é só para dizer que a negociação é a outros níveis. É ao nível das minhas chefias, que estão lá fora, e ao nível de Portugal. Salazar, na altura, Marcelo Caetano. E, portanto, eu não sou o típico preso político da PIDE que andou a levar chapadas e pontapés dos guardas, porque, apesar de tudo e mais, quando fui desterrado do Tarrafal, eles fizeram uma espécie de corredor para nós passarmos, né? E apertaram uma mão e desejaram boa sorte. E eu agradeci. Portanto, eu não sou o exemplo, claro, típico do preso que passou pela PIDE e que foi esbofeteado e pontapeado, não é o meu caso, né? Eu fui preso, prestei declarações, assinei as minhas declarações e fui condenado. E fui deportado. Pronto. Só isso. Obrigado, professor. Posso? Ainda faltam 7 minutos. Posso fazer mais 3 perguntas ao professor. Segunda pergunta. O seu professor, no seu título, como um dos participantes, recordou há pouco, diz-nos que é preso em diferentes contextos. E logo no início da sua intervenção disse-nos que esteve preso às ordens da PIDE e esteve preso às ordens do MPLA. Em que termos é que compara uma prisão e outra, Sr. Professor? São situações incomparáveis. São situações incomparáveis. Porquê? Porque no primeiro caso era uma autoridade instalada, estabelecida, experimentada, com uma história. O caso da PIDE. A PIDE já tinha uma história. E, portanto, já sabia lidar com situações difíceis. No segundo caso, temos um poder recente, inexperiente, e haver fantasmas por todos os lados. Haver fantasmas por todos os lados. É evidente que também passei por eles, e não foi fácil, mas também vi coisas horríveis, né? Vi coisas horríveis, vi muita violência, né? Não, a minha prisão pós-independência não é comparável à prisão da independência, antes da independência. Porque aí é um poder novo, inexperiente, que haver fantasmas por todos os lados e a usar a violência de forma absurda, né? E sobretudo depois, quando houve aquela situação de 27 de maio, né? Aí então a violência foi inaudita, foi o extremar da violência, né? Foi uma barbárie. Portanto, isso O que é uma barbárie? Uma barbárie porque se matou muita gente, era uma coisa incrível, portanto, houve muitas mortes. Eu vi muitos amigos meus, companheiros de cadeia, a irem para a morte, portanto, a saírem e não voltarem mais. Portanto, isso é uma situação. Nas minhas memórias vem tudo retratado. Vou escrever as memórias. Professor, e, salvo erro, é a última pergunta a fazer. Outra pergunta a fazer. Vamos admitir que a sua muito prestigiada família e demais lutadores pela independência de Angola e também em representação do PAIGC, quando enviaram a tal carta a Salazar em, salvo erro, 60 ou 61, eu não conheço o episódio, peço desculpa. É 60 ou 61, não é? Essa apelo é de 60. 60. Vamos supor, Sr. Professor, que Salazar concordava com a vossa independência. Em 60, 61 haveria negociações, na mesa redonda ou na mesa quadrada, haveria negociações
E em 61, 62, os senhores conseguiriam a vossa independência. A pergunta é a seguinte, Sr. Professor. Teriam conseguido evitar a guerra civil? Teriam conseguido ficar à margem Naquela altura, do conflito entre os dois grandes blocos de então, Estados Unidos da América e URSS, ambos com grande apetite pelas vossas imensas riquezas? Esta é a pergunta, se me permite. E a última pergunta. eu penso que o facto de Portugal não ser um Portugal democrático na altura iria também condicionar, de certa forma, o nosso futuro. Porque Portugal não era um Portugal democrático, não é? E dificilmente, já nós não tínhamos uma herança da potência colonial de democracia, não havia. Agora, eu acredito que se houvesse, mesmo não sendo um Portugal democrático, mas se houvesse alguma ponderação da parte das lideranças na altura, sobretudo o grande problema que se colocou é que as lideranças depois envolveram-se num processo de disputa entre eles. Por vezes até se esqueceram do próprio alvo. Tornaram-se eles próprios alvos também entre si. E isso tudo levou-nos ao desastre, né? Mas se nós tivéssemos conseguido colocar a mesa, aí seria a mesa redonda, não é a mesa quadrada que o Salazar, nem quadrada, nem redonda, nem quadrada. Se nós tivéssemos colocado a mesa todas as forças políticas e sociais, porque Angola também já tinha o germen de algumas forças políticas. Além dos movimentos de libertação, havia também agrupamentos internos em Angola que tinham já algum peso. Se tivéssemos posto à mesa todas as forças políticas e sociais relevantes, possivelmente nós tivéssemos negociado uma independência mais inclusiva. O grande problema é que a independência não foi inclusiva. A nossa independência excluiu. Primeiro que excluiu muitos daqueles que tinham ascendência portuguesa e que saíram, por causa da violência que se gerou na nossa sociedade. E depois também tornou-se não inclusiva porque os três movimentos lutaram entre si. E cada um procurou ficar com o seu quinhão. E eu acho que foi tudo isso. Agora, naquela altura, dependia muito da capacidade negociadora da potência colonial. Possivelmente até fosse, naquela altura, mais interessante alargar o debate para além apenas das forças políticas. Outras forças sociais que nós tínhamos, que tinham certamente um grande contributo a dar num processo de independência de Angola naquela altura. Obrigado, Sr. Professor Pinto Andrade. Está terminado o colóquio com esta primeira mesa do colóquio, com uma referenciazinha, se me permite, da minha parte, e com uma frase de um dos participantes, mas, enfim, já lá vou à frase. Isto é 30 segundos. No início desta mesa, Sr. Professor, eu disse-lhe que, quando fiz um primeiro comentário, que o seu testemunho, a sua intervenção fazia lembrar o general Ramalhianes na mensagem de ontem ao colóquio. Mas agora, depois do diálogo havido nesta mesa, sinceramente digo-lhe que o seu testemunho faz-me lembrar Nelson Mandela, sabe? Um duplo, ao seu professor, se me permite. E não é um Nelson Mandela qualquer, é um Nelson Mandela em dose dupla, porque é um Nelson Mandela quanto ao passado do Estado Novo e é um Nelson Mandela quanto ao passado dos primeiros tempos, dos primeiros anos da independência de Angola, quando também foi maltratado, pelos vistos, pelo MPLA. E se o Nelson Mandela mereceu um filme, o senhor professor merece dois. Termino agora com uma frasezinha de uma participante chamada Cláudia, eu peço desculpa, mas não só um minuto. Bem, Cláudia, e
o dito é elucidativo. Que relato espetacular e sábio. Parabéns. Muito agradeço a todos as vossas intervenções, a forma cordata como tudo decorreu nesta mesa, e eu arrisco dizer que quer participantes, quer o colóquio, aqui por mim representado, só temos a agradecer ao Sr. Professor Pinto Andrade, votos de saúde ao Sr. Professor Pinto Andrade, à sua família e às gentes de Angola, e além de saúde para todos, vida em paz e em prosperidade para o seu país, Sr. Professor Pinto Andrade. Obrigado por tudo. Muito obrigado. E eu também quero agradecer a presença no debate do inspetor Oscar Cardoso. Foi uma figura marcante na história do nosso país também. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor.